Oi! No episódio passado falamos sobre o papel da ciência e da pós-graduação na sociedade. Hoje vamos conversar sobre HPV no câncer de pulmão. Parece complicado, né? Mas fica aqui comigo que a gente vai deixar tudo mais fácil de entender. Para começar, eu pergunto: você sabe o que é HPV? HPV? Eu sei não. Essa eu conheço. Porém, nunca tive, mas conheço. HPV parece que isso é um germe, né? Uma doença, né? A verdade eu não sei, né? Eu sei que é uma doença transmitida, né? Sexualmente. Tanto no homem quanto nas mulheres. E que hoje temos vacina. Que eu saiba é uma doença contagiosa. É uma doença sexualmente transmissível, uma DST. Ciência UFPE apresenta Programa Pós-Inação. O HPV é um vírus responsável e envolvido na carcinogênese, que vem a ser a produção, a transformação de uma célula normal para uma célula cancerosa. É um vírus muito antigo, mas que há mais ou menos uns 30 anos se começou a estudar esse vírus e se descobriu que ele estava relacionado com câncer de colo de útero. Acomete tanto a população feminina quanto a masculina. Nós sabemos muito do HPV na mulher porque ele está intrinsecamente envolvido na origem do câncer do colo de útero. Tem um impacto social tremendo porque acomete mulheres numa fase de vida produtiva, numa fase mais jovem. O vírus do HPV, ele não é um só. Existem vários subtipos e são esses subtipos que determinam a gravidade, o acometimento será grave ou não. A infecção por HPV não dá sintomas, certo? A pessoa não sente nada agora. E algumas pessoas, alguns tipos de HPV, que são aqueles que são, aliás, que nem são cancerígenos, são aqueles chamados de baixo risco, que é o 6 e o 11, eles dão lesões verrucoides, certo? Geralmente nos genitais. Acredita-se que 80% da população sexualmente ativa em algum momento da vida vai ter HPV. Que ao detectar numa mulher, a gente também vem a ter alguns cuidados com o parceiro dela. Então, homens e mulheres, eles devem ser cuidados. A prevenção primária é a vacina. Dos 11 aos 14 anos se vacinam os meninos. E as meninas de 9 a 14 anos. Entre os 25 e 65 anos, ela deve estar dentro de um programa de rastreamento de câncer de colo de útero. Pessoas que têm HIV, convivem com HIV, elas podem fazer essa vacina até os 26 anos. Mas a vacina é para 4 tipos de HPV. Esse 6 e 11 que dá verruga e o 16 e 18 que são os que dão as lesões precursoras do câncer. Mas a gente tem na literatura médica vários estudos relacionando o HPV a outros tumores de outras localizações, sabe? Como um tumor, como os cânceres de esôfago, por exemplo. Então a gente pensou em avançar um pouco mais, verificar se existia uma sinalização que indicasse para a gente que há uma participação efetiva daquele tipo de vírus também em alguns tipos de lesões de tumores do pulmão. Então, o objetivo do nosso trabalho é saber se existe o HPV nesses tumores de pulmão e se o HPV causou esses tumores. Porque a presença do HPV em si só não indica a participação dele. Então, o ideal seria fazer uma pesquisa que aprofundasse nesse sentido. A gente está desenvolvendo essa pesquisa fazendo a extração de DNA de amostras de tumores de pulmão que nós recebemos de um hospital, fazemos a detecção, né, do DNA de HPV, as amostras positivas, e nós vamos proceder com a classificação do tipo do HPV encontrado. Então, a gente pode desenvolver métodos diagnósticos e também difundir a vacinação, já que a vacina para HPV já existe, né? Ela existe inclusive no SUS. Existem outros tecidos que a gente avalia, como alguns que a gente já avaliou. Por exemplo, a gente já avaliou tumor de próstata, não encontrou nenhuma relação. Alguns tumores de tireoide também não encontrou.
E recentemente a gente está terminando um trabalho com mama. Mama a gente achou um pouco de um percentual significativo da presença do vírus e ao mesmo tempo a gente conseguiu estabelecer até um determinado, usando alguns tipos de técnicas, que esse vírus estava ativo e participando da carcinogênese de tumores de mama. Olha, existe muito mais dificuldades do que facilidades, né? A primeira nossa, que eu acho que é para todo mundo que faz pesquisa no Brasil, são os recursos. Eles estão muito escassos, a cada ano que passa está ficando pior para a gente conseguir. A gente não tem verba de continuidade, né? Não temos assim, a gente começa um projeto através de um edital. Quando acaba aquele recurso, a gente tem que brigar por um outro edital. A gente não tem um edital que dê continuidade à pesquisa que está fazendo. Hoje você viu a importância de um projeto de pós-graduação para a sociedade e como o HPV pode ser algo sério. Procure saber sobre a vacinação para se proteger do HPV e siga nossas redes sociais no Instagram, YouTube e Facebook para acompanhar os próximos episódios. Até o mês que vem!